Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers. Olá, pessoas! Estou eu aqui de novo com esse cabelinho diferente, tá? Não vão rir de mim, tá? Esse cabelinho tá diferente. Pra fazer o quê? Estudar. Isso, estudar. Eu tenho umas leituras pra botar em dia, então hoje eu vou passar boa parte do meu dia estudando, porque amanhã eu tenho aula e eu ainda não li os textos da aula de amanhã. E aí vocês vão me acompanhar durante este momento, né, de estudo. Já tô aqui com o meu material, caderninho, computador e café. Porque, né, café não costuma falhar. E vamos lá, né? A gente tem que começar, então vamos lá. Hoje eu tenho um texto para ler. Eu espero conseguir ler ele inteiro hoje. E, como vocês sabem, eu só leio fazendo anotações, fichando o texto. Então, é isso que nós faremos no dia de hoje. E vocês vão me acompanhar. Oi, gente. Então, como vocês já viram aí, nesse vídeo eu tô estudando. E eu tinha 3 textos para ler para a aula do dia seguinte. Eram textos relativamente curtos e, assim, eu estou matriculada numa disciplina que se chama História Pública. E ela é muito importante para os meus estudos porque eu trabalho na minha pesquisa com o YouTube. Então, como as pessoas aprendem o que é visto no YouTube. Então, assim, mais ou menos, né? É isso que eu pesquiso. Então, essa é uma das formas de fazer história publicamente, digamos assim. Bem por alto, falando bem por alto para que vocês não fiquem perdidos. E aí eu tenho que me doar, assim, digamos, para essa disciplina, fazer com que o que eu aprendo nela seja efetivo, porque basicamente todo texto que eu leio é importante para a minha pesquisa. Só que, assim, eu tenho que ser muito honesta com vocês. Eu tenho muita dificuldade com o processo de escrita acadêmica, muita dificuldade mesmo. E aí eu tô tentando uma nova metodologia nos últimos tempos. Toda vez que eu leio um texto, eu faço fichamento dele, porque pra mim fixa mais. Eu aprendo melhor quando eu faço fichamento do texto que eu tô estudando, que eu tô lendo. Se eu apenas ler, eu não vou fixar aquilo na memória. Então, eu tenho feito o possível para todo texto que eu leio fazer as minhas anotações. Mas eu não me contento em apenas fazer anotações copiando do texto. Eu tenho marcado partes do texto que eu posso levar para minha pesquisa e utilizar como citações. Então, eu tento mesclar sempre os estudos de texto com a minha escrita, porque eu já percebi que se eu ler muito para tentar escrever depois, eu não consigo fazer quase nada, ou então eu não consigo citar o texto, dialogar com o texto, eu vou falando como se aquilo fosse só da minha cabeça, como se fosse o que eu entendi, e aí depois, quando o texto fica pronto, ele vai sair muito falho, porque eu preciso ter referências, eu preciso durante a escrita ter citações, referenciar autores, e tudo isso é um processo que para mim não é fácil. Talvez para outras pessoas não seja tão difícil, mas eu tenho muita dificuldade com essa parte da escrita acadêmica. Então eu tenho tentado fazer isso. E eu tô falando sobre isso com vocês porque eu acho importante a gente aprender
onde estão as nossas falhas, digamos assim. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com esse processo de escrita. E agora que eu identifiquei as minhas falhas mais graves ou mais intensas, sei lá como você queira chamar, eu estou tentando trabalhar nesses pontos, né? Tentando estudar de uma maneira mais focada. Porque quando você estuda, para você aprender, você tem que fazer alguma aplicação sobre aquilo. Então, na escola, por exemplo, a gente faz exercícios para aplicar o que a gente tem estudado. Mas na universidade, no mestrado, como é que a gente faz para aplicar o que a gente aprendeu? Não são exercícios do mesmo jeito do ensino fundamental e médio. A gente tem que aplicar na escrita. E aí, se você deixar acumular muita matéria para poder fazer isso, eu não sei se você vai dar conta. Eu tenho tentado fazer dessa maneira. Então eu vou fazendo a minha leitura, escrevendo e assim, quando eu pauso, quando eu encontro alguma coisa que eu acho interessante discutir no meu texto, eu dou uma pausa na leitura, ou então eu faço, se não der para dar uma pausa, né? Porque às vezes o assunto ele é importante, você precisa, assim, claro, todos são relevantes, mas às vezes não dá para você fazer uma pausa no meio do caminho. E aí quando isso acontece, eu faço uma anotação do lado das minhas, marco a página que eu preciso fazer a citação, e aí depois eu volto para poder fazer aquela citação no meu texto original. E aí, gente, eu acho que agora pode ser que eu desempaque, porque eu tô tendo realmente muita dificuldade com a escrita acadêmica. Mas, né, a gente tem que experimentar. Pessoal, eu tô estudando aqui já faz 1 hora e eu tô pensando seriamente em dar uma pausa. Eu tive que sair do computador pra atender a porta, porque eu mandei o Eros pra tomar banho, e aí o moço foi buscar ele, né, pra poder dar banho no bichinho. E aí eu abri pra entregar. Aí sabe quando acaba a coragem? Minha coragem acabou. Tô cansadíssima. Mas eu não posso parar, porque eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Agora que eu tô na metade desse texto e ainda tenho mais 2 pra ler. Não vai dar tempo de ler os 2 hoje, obviamente, mas eu vou tentar pelo menos ler um e deixar o outro pra amanhã de manhã, né? Se eu conseguir, eu faço isso. Mas é isso. Acho que eu vou parar pra lanchar e depois cortar as unhas, porque eu não tô conseguindo escrever, porque minhas unhas estão compridas demais. Não, vou fazer o seguinte, eu vou continuar até terminar esse texto, só faltam algumas páginas, faltam 8 páginas, e quando eu terminar esse texto, aí eu corto as unhas. Aí eu dou uma pausa, talvez assista um episódio de seriado e aí eu volto. É melhor, né? A gente também tem que descansar a cabeça de vez em quando, porque ficar insistindo assim nem sempre funciona muito bem. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou continuar esse texto. Quando eu terminar ele, aí eu faço uma pausa pra comer, relaxar, lavar a louça e depois a gente volta. Então vamos lá para mais um pouco de estudo desse texto. Então, eu continuei estudando, como eu já mostrei pra vocês, e aí aconteceu uma coisa que eu queria comentar com vocês, que foi o seguinte: a minha caneta preferida acabou. Eu gosto muito de escrever caneta em gel, e eu resolvi comentar sobre isso nesse vlog, porque eu adoro caneta em gel, eu adoro material de papelaria, eu sou uma colecionadora, eu tenho até demais aqui, mas eu percebo que a gente tem criado um certo consumismo em torno disso, que eu não sei se é saudável. Pra falar a verdade, eu acho que não é saudável em nada. E a gente tem que aprender que não é o material que vai fazer com que você aprenda, nem a técnica. É basicamente você sentar seu bumbum na cadeira
e estudar. Então, o que você vai precisar de fato é interesse. Uma caneta esferográfica não vai diminuir o seu aprendizado. Claro que eu adoro caneta em gel e que eu acho que minha letra fica mais bonita, mas no fim das contas não é isso que vai fazer você aprender ou não. O que vai fazer você aprender ou não é o seu interesse de buscar por aquilo, né? E aí, gente, eu queria muito que vocês, assim, se você não tem o caderno inteligente, não tem uma caneta esferográfica, não tem, sei lá, qualquer material que você acha que você seria mais motivado a estudar, acredite, não vai fazer tanta diferença assim. Só nos primeiros dias que você fica empolgado porque tem um material novo. Mas, na verdade, o que faz você aprender não é nada disso. Outra coisa que eu queria que vocês aprendessem ou memorizassem ou lembrassem ao invés dessa história, além dessa história dos materiais, é de manter o celular distante. Então, meus estudos eu sempre mantenho. E eu espero que vocês também já tenham aprendido isso, porque eu não tenho nenhum pingo de autocontrole quando o assunto é celular. Então, eu preciso manter ele longe de mim para poder estudar decentemente. Terminei o primeiro texto, vou parar agora pra lanchar, relaxar um pouquinho, porque minha cabeça tá desse tamanho. E aí, depois à noite eu volto para o próximo. Mas esse vídeo vai ficar enorme se eu gravar estudando os 2 textos. Então, a gente se vê numa próxima vez. E eu vou cortar essas unhas, porque tá difícil de escrever com elas deste tamanho. Não nasci pra ter unha comprida. Talvez no próximo Estude Vlog eu já não tenha esse problema. E é isso, pessoal. Eu estudei bastante hoje, foi uma tarde produtiva. Esse texto eu acho que eu entendi bem o que eu li, que eu tô com problema ultimamente. Eu leio e depois eu fico achando que eu não entendi nada. Mas esse aqui eu acho que eu entendi, é um texto relativamente fácil. E aí eu vou ainda continuar os meus estudos, como eu já falei, né? Hoje eu ainda tenho muita coisa pra estudar. Mas, por enquanto, vou dar uma pausa, né? Eu canso de falar aqui com vocês. Fazer um break de vez em quando é necessário para que a gente consiga manter o ritmo. Então, é o que eu vou fazer agora. Vou dar uma pausa. Espero que vocês deem pausa também, que vocês tenham conseguido acompanhar os estudos de vocês aí direitinho, como eu tô tentando fazer aqui do lado de cá. Não esquece de deixar o seu like, comenta e vamos estudar junto, né? Pra ver se a gente se motiva a ficar nesse processo. Porque estudar, eu confesso, não é uma coisa assim muito fácil. Mas até mais, pessoal.